Galerinha, vou fazer o gabarito da prova de recuperação para vocês, beleza? Então vamos lá. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. Então, o que o problema falou para a gente? O problema falou o seguinte, que o espaço que ele vai percorrer é de 1.000 quilômetros, com uma velocidade de 4 km por hora. Então, o que eu sei? Eu sei que o espaço percorrido é igual a 1.000 quilômetros, com uma velocidade de 4 km por hora. Ele quer saber o tempo, né? Então a gente tem que lembrar que velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então vai ficar 4 é igual a 1.000 sobre ΔT. Então eu sei que ΔT vai ser 1.000 divididos por 4, isso aqui vai me dar 250 horas. Então agora você pensa assim, ó, se um dia tem 24 horas, 10 dias tem 240 horas. Então, 250 horas é a mesma coisa que 10 dias mais 10 horas. E aí, então, eu chego à conclusão de que a resposta é a letra B, 10 dias, porque ele falou aproximadamente quantos dias, beleza? Questão número 2. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos para atingir as redes, determine a distância percorrida. Então, o que ele falou? Que a velocidade da bola é de 43,2 km por hora e ela gasta 3 segundos para chegar às redes. Ele quer saber a distância. Então, o que a gente sabe? Que a velocidade é 43,2 km por hora. O tempo que ele gastou foi de 3 segundos. Ele quer saber qual é o espaço. Porém, aqui a gente tem que ter cuidado que a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo está em segundos. E se a gente olhar as alternativas, elas estão em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir por 3,6 para eu ter a velocidade em metros por segundo, né? Só para relembrar, ó, quilômetros por hora, metros por segundo, daqui para cá divide por 3,6, daqui para cá multiplica por 3,6, tá bom? Então, 43,2 divididos por 3,6 vai me dar 12 metros por segundo. Então, eu sei que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar assim, 12 é igual a ΔS sobre 3. Eu vou pegar o 3 e vou subir multiplicando. Então, eu vou ter um ΔS igual a 12 vezes 3, que vai me dar 36 metros. 36 metros, letra A. Beleza? Questão número 3. Um garoto caminha a uma taxa constante de 100 passos por minuto. Sabendo que o seu passo médio tem aproximadamente 50 centímetros, determine o tempo gasto e o número de passos dados para que ele percorra a distância de 3 km.
quilômetros. Então, o que o problema falou para a gente? Que o garoto deu 100 passos a cada minuto. Então, a gente sabe que a cada 100 passos eu gasto 1 minuto. Eu também sei que um passo corresponde a 50 centímetros. Lembrando que, tá? 1 metro tem 100 centímetros. Então, o que eu faço? Daqui para cá, eu multiplico por 100. Daqui para cá, eu divido por 100. Certo? Então, 50 centímetros divididos por 100 é a mesma coisa que 0,5 metros. Beleza? Por que eu transformei isso para metros? Exatamente porque ele diz o seguinte: o número de passos que ele vai percorrer numa distância de 3 quilômetros. O que a gente vai fazer? 3 quilômetros é a mesma coisa que 3.000 metros. Então, olha o meu raciocínio agora. Se um passo corresponde a 0,5 metros, quantos passos ele vai fazer em 3.000 metros? Então, a multiplicação cruzada, né? A gente tem aqui, ó, que 0,5x é igual a 3.000. X é igual a 3.000 divididos por 0,5. X é igual, então, a 6.000 passos. Já descobri quantos passos, certo? Então, agora, olha só. Se ele dá 100 passos, perdão que eu botei um zero a mais. Se ele dá 100 passos em 1 minuto, 6.000 passos, ele vai dar em quanto tempo? Multiplica cruzado, é a mesma coisa que fazer o quê? X é igual a 6.000 divididos por 100. Então, x é igual a 60 minutos. Então, o que ele faz? 6.000 passos em 60 minutos. Então, é a letra E. Beleza? Questão número 4. Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 0,5 metros por segundo. A velocidade desse animal em quilômetros por dia é... Então, olha só, ele está dando a velocidade em 0,5 metros por segundo. Ele quer que eu transforme essa velocidade para quilômetros por dia. Então, olha o que eu pensei. Se eu pegar 0,5 metros por segundo e multiplicar por 3,6, eu terei 1,8 quilômetros por hora. Certo? Lembrando que um dia tem 24 horas. Então, agora, o meu raciocínio é o seguinte. Se ele anda 1,8 quilômetros em 1 hora, quantos quilômetros ele vai andar em 24 horas? Só multiplicar cruzado, eu sei que x é igual a 1,8 vezes 24, certo? Então, x vai ser 43,2 quilômetros por dia. Beleza? Questão número 5. Opa!
Questão número 5. Qual é a velocidade escalar em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, isso aqui é distância, isso aqui é tempo. Então, eu sei que o ΔS é igual a 1.200 metros num tempo igual a 20 minutos. Então, pensa comigo o seguinte. Se eu dividir por 1.000, tá? Eu vou ter 1,2 quilômetros. Por que eu dividi por 1.000? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, para eu passar de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000. E para passar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Certo? Aí agora, pensa aqui comigo o seguinte. Vamos supor que eu tenha um relógio. Tá? Eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu pegar e dividir isso aqui em 3 partes iguais, aqui vai ficar o quê? 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Né? Ó, 20 mais 20 mais 20, 60. Então, eu posso pensar o seguinte, se 1 hora tem 60 minutos, 1/3 de hora tem 20 minutos. Certo? Então, na verdade, 20 minutos é igual a 1/3 de hora. E aí, vai ficar assim, velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu posso dizer que a velocidade vai ser 1,2 divididos por 1/3. Então, ó, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Né? De 1/3 vira 3 sobre 1. E aí eu sei que a velocidade vai ser 3,6 quilômetros por hora. Beleza, beleza? Questão número 6. Deixa eu passar para a questão número 6. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então, ele falou que o tempo foi de 2 horas e o percurso de 120 quilômetros. Então, o que eu sei? Que o tempo foi de 2 horas e o espaço de 120 quilômetros. Qual é a velocidade dele? A gente sabe que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, velocidade vai ser 120 divididos por 2. Isso aqui vai me dar 60 km por hora. Beleza? Questão número 7. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria a velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então, o que ela falou? Que a velocidade era de 10 metros por segundo. Eu quero transformar isso para quilômetros por hora. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, de quilômetros por hora e metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, o que eu vou fazer? 10 vezes 3,6 vai me dar 36 quilômetros por hora. Show de? Questão número 8.
Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial 60 metros e chega à posição final 10 metros após 5 segundos. Qual é a velocidade escalar média do veículo para efetuar este percurso? Então vamos supor o seguinte, eu tenho lá um percurso qualquer. Aqui é o marco 60 metros. E ele falou que o cara foi até a posição inicial 10 metros. Então, o que aconteceu? Todo esse percurso que ele fez aqui, na verdade é o quê? 60 menos 10 é igual a 50 metros. Só que o problema falou que ele gastou um tempo, tá? Um tempo de 5 segundos. Então, a gente sabe agora o quê? Que o espaço que ele percorreu foi de 50 metros e o tempo que ele gastou foi de 5 segundos. Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade vai ser 50 sobre 5. Ele teve uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? Então é isso, pessoal. Abraço!